Olá, boa noite. Acho que eu já vi quase todo mundo hoje. Gente, da última vez que eu fiz a palestra foi sobre a história aqui do templo, que muita gente me perguntava, até eu falei, Luísa, eu vou fazer para falar como funcionava. Sei que muita gente tinha curiosidade. Quem estava aqui aquele dia? Quase todo mundo, né? Eu vou dar uma recapituladinha rápida porque quando eu parei tinha muita coisa ainda para eu falar. Quer dizer, tinha muita curiosidade de todas as pessoas sobre como funcionava exatamente a materialização. Eu vou passar rapidinho aqui para a gente retomar e aí eu dou a continuidade. Eu vou garantir o horário. Peraí que eu acho que foi errado. Estou apontando para o lugar errado. Aqui a gente, já falei, né? A gente hoje é denominado Recanto de Interlagos, mas o nome mesmo deste templo é Templo do Cristianismo Espírita. E a partir do ano que vem eu vou fazer uma modificação na comunicação. Tudo que for relacionado ao trabalho espiritual, eu vou me referir a Templo do Cristianismo Espírita, TCE, Templo do Cristianismo Espírita. E tudo que for relacionado ao trabalho social, de assistência social e saúde, eu vou me referir ao Recanto de Interlagos. Aqui quando começou, todo mundo aqui sabe que começou com um trabalho de materialização, efeitos físicos, que é uma mediunidade bem diferenciada e não muito comum, né, nas casas espíritas. Poucas casas tiveram essa oportunidade de ver um trabalho como esse. Então, aqui dentro a gente tem a cabine, depois até vocês podem olhar. Essa é do templinho anterior a esse. Então, ficava um médium numa cadeira, o outro em outra, né? Nery Pulino, Diógenes Pulino. Eles ficavam presos na cadeira. Aqui tem um aparelho de som, onde cada espírito que materializava era oferecida uma música para esse espírito. Quando ele voltava numa outra oportunidade, ele mesmo, materializado, ia ali no aparelho de som, porque quando ficava fechada a cortina. Aqui a gente tinha uma cortina blackout, que eu troquei porque não tem sentido manter. Mas era uma cortina blackout e os médiuns ficavam lá dentro, como aqui, tá vendo? Eles fechavam a cortina e você sentado do lado de cá, você escutava o aparelho de som. Pensa, os médiuns lá dentro, presos na cadeira, amarradinhos. E aí, de repente, começava um barulhinho lá dentro, e o aparelho de som põe a fita, que era cassete, e aí começava a música. Os frequentadores assíduos falavam, é o mestre Cláudio que está aqui. Ou, é fulano, porque sabia que aquela música foi oferecida para ele na oportunidade em que ele esteve aqui pela primeira vez. Nessas reuniões, eram feitas inicialmente na garagem da casa do Nerley, do meu marido, que ele é filho do Nery, que é o médium. E as pessoas ficavam encantadas, maravilhadas. Você via o espírito como você está me vendo, é uma coisa, você podia tocar, né? Materialização. E aí os espíritos avisaram, olha, a gente não vem mais porque não faz sentido a gente vir até aqui só para teste de Santo Tomé, para as pessoas acreditarem, não é mais necessário esse esforço do médium e nosso. Então a gente não vem mais, a não ser que tenha um propósito para isso. E aí foi que veio a missão, vamos construir um hospital. Pensa, se eu falasse hoje para vocês aqui, vamos construir um hospital, o que vocês iam me falar? Tá louca? Imagina, não estou conseguindo nem fazer um banheirinho lá em casa.
reformar meu telhado, vou fazer um hospital. Foi mais ou menos essa a reação deles, porque eram todos funcionários da Light, da CMTC, assalariados, mas eles falaram, a gente vai ajudar, acreditem. E eles acreditaram, abraçaram a missão e está aí, do outro lado da rua, o hospital. Porque quando você se une com um propósito, e isso é até importante a gente falar hoje, que é a última palestra do ano, e é o período em que a gente começa a fazer os votos para o próximo ano, né? A gente começa a escrever os planos, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes a gente até escreve, quando vai olhar no final do outro ano, você olha, você não fez nada, você não se comprometeu com aquilo que você realmente quer fazer. Então, esse é um exemplo de comprometimento com um propósito. E, gente, todos nós temos um propósito. E esse propósito é o que nos move, o que garante que a gente continue vivendo. É isso que nos impulsiona a superar obstáculos, dificuldades, né? Às vezes você vê uma pessoa que adoece, que doença grave, e ela supera. Tá aqui um exemplo, Luísa. Passou aí esse ano, mas ela tem um propósito, ela sabe que não está aqui a passeio, a turismo. A gente veio com uma missão, todos nós. E é muito importante que a gente comece a fazer essa meditação, olhar para dentro da gente, né? E quando a gente faz oração, que a gente pede, agradece, pergunta para Deus, me ajuda a descobrir por que eu estou aqui. E aí, quando você medita, é quando Deus fala com você, Ele vai te responder. E aí você pode deixar um legado, como essas pessoas que construíram tudo isso daqui deixaram. Vamos lá, se não acerta aqui a mudança. Voltei. Eu também na outra palestra eu falei sobre o triângulo, que muita gente pergunta, por que o triângulo? Por que a cruz? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então aqui eu coloquei, né, a simbologia sagrada. Tudo tem uma simbologia sagrada, né? E essa é a nossa, que é o triângulo, essa cruz com essa base, e aqui é Rosa dos Ventos que fala, né? Que você encontra nas bússolas, enfim. O que significa isso? A cruz, ela representa a crença na vida após a morte e a continuidade do espírito. Ela também simboliza a fé, a esperança na imortalidade da alma e no progresso espiritual, que é a fé. O triângulo, para os cristãos, significa a Santíssima Trindade. Meu sobrenome é Trindade, eu gosto disso. Mentira eu, né? Também é uma alusão ao início, meio e fim, ou corpo, alma e espírito. O equilíbrio de 3 forças divinas, que é o equilíbrio. E aí a Rosa dos Ventos. O que significa a Rosa dos Ventos? É a bússola que nos aponta a direção certa para as escolhas dos nossos caminhos, que é em todas as direções. Então essa frase que a gente sempre fala, fé e equilíbrio em todas as direções, ela está aqui, ó. Fé, equilíbrio em todas as direções. Certo? Voltei, tá bom, eu vou aprender. Aqui o sonho concretizado, né? Gente, não é de um dia para o outro, essa é a prova. Olha lá. O início da construção foi o ano que eu nasci, 1960. A conclusão foi em 74. E aí, olha aqui quanto tempo. E nós temos o hábito, o costume de ser imediatista. Você quer fazer e quer que fique pronto no dia seguinte. Então foram anos para construir, tijolinho por tijolinho, literalmente. Muita dificuldade, mas
Ficou pronto em 74 e ainda demorou um tempo para começar a funcionar mesmo como maternidade. Passou por algumas tentativas com a Unisa, que era o ZEC na época, com a Santa Casa, até que a gente conseguiu implantar a maternidade. As atividades iniciais, sempre tivemos apoio a famílias em vulnerabilidade, né? A gente tinha o Clube de Mães, que hoje é o nosso curso de moda, assistência médica e odontológica, hoje não temos mais a médica, mas continuamos tendo a odontológica, e fazemos doações de alimentos. Aliás, sábado, quero agradecer todos que pegaram as sacolinhas das crianças, foi uma festa linda. Tem aqui algumas pessoas, o André, a Amanda, quem mais estava aqui comigo? Você veio, sim? Não, assim não conseguiu chegar. Quem mais veio? A Cris, eu, Nerlin. Gente, vocês não têm uma ideia como foi lindo. Teve uma menininha muito pequenininha que trouxe uma cartinha para o Papai Noel. E a gente ficou extremamente curioso de saber o que estava escrito. Certo de que ela estaria pedindo o mundo, né? Porque quando se escreve carta com o Papai Noel, qual é a ideia? É pedir o presente, né? Ela escreveu uma carta agradecendo. Gente, todo mundo ficou emocionado. O Papai Noel até chorou. Ele até levou a cartinha com ele. Depois eu vou até postar a cartinha nas nossas redes. Tão bonitinha, agradecendo, desejando luz, amor. Falei, gente, essas crianças não, né? Vem para ensinar mesmo. Aqui eram as atividades, né, que a gente tinha. Aqui é o dentista, a gente tinha a farmácia, aqui é o médico fazendo atendimento. Aí veio depois numa nova missão, quando a maternidade ficou pronta, que é o lar de idosos, que ele está ali no bairro do Varginha. A gente já tem um predinho construído. Esse está demorando mais do que a maternidade, por incrível que possa parecer. Por um lado, demora mais. Você fala, é menor, poderia ser mais rápido. Mas é totalmente diferente o apoio que existe, né? Que existia naquela época, que antigamente, naquela época, não tinha muitas instituições, não tinha muita gente fazendo coisas, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades com relação ao poder público, que eles não fazem e dificultam quem quer fazer. Então a gente vive mesmo com muito mais dificuldade para conseguir fazer as coisas e conseguir apoio, porque antigamente as empresas ajudavam muito. Hoje as empresas abriram as suas fundações e não estão muito interessadas em envolver o nome dela com instituições, porque a exemplo do que aconteceu no período da Lava Jato, que teve de instituição que foi usada para lavagem de dinheiro e tal, então as empresas ficaram meio de pé atrás. Já dificultou mais ainda para quem faz o trabalho sério, né? E aí a gente está aí nessa luta com relação ao lar de idosos. Mas a gente não tem pressa, a gente tem a eternidade, né? Eu posso não estar aqui, mas alguém um dia vai terminar aquilo. Eu não tenho dúvida. Tá aqui, ó, o nosso prédio. Aqui é o prédio que já está construído. Tem o quê, né? 2.000 metros quadrados, mais ou menos? 1.800 metros quadrados de área construída, fica dentro de uma chácara. É bem bacana, tá bem bonitinho, mas ainda falta muito. E o mais difícil com relação ao lar de idosos não é terminar o prédio, é você colocar os idosos e mantê-los. São 6 refeições por dia, você tem que ter profissionais, não dá para contar só com voluntário, você tem que ter enfermeira, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter geriatra, tem que ter a nutricionista, uma série de cuidados, né? E aí é que pesa, aí fica difícil, que é muito caro para você manter. Aí nós temos as escolas de informática, de moda, de beleza, curso de cabeleireiro, manicure, enfim, todos esses cursos para ajudar essas famílias a transformarem suas vidas, conseguirem ter a sua renda. Tá aqui, olha, os cursos.
um convite a todos que quiserem se juntar a nós como voluntário. A gente tem muito trabalho aqui, viu, gente? E antigamente, na época da fundação, do meu sogro, a gente assistia muitas famílias, porque não tinha nenhuma instituição por aqui. As outras instituições que hoje estão aqui, elas vieram depois da gente. Então, assim, a gente, no Natal, minha sogra conta que eram 5.000 sacolinhas para as crianças. Né? Hoje isso está dividido entre várias instituições, mas naquela época só tinha aqui. Então, tinha muitos voluntários, e muitos voluntários porque queriam assistir a materialização, rolava um interessezinho, mas era bom, porque eles vinham como trabalhar para conseguir convite para materialização, aí acabava se envolvendo e assumiam o compromisso de voluntariado, o que ajudou bastante a gente ter, né, esse tamanho que a gente tem hoje. E aí agora, tá vendo, Luiz? Eu falei que ia ser rápido essa parte. Vou falar um pouquinho da materialização, porque muita gente me perguntou, né, de como que era o ritual, como que acontecia isso. Então, como eu falei, os médiuns ficavam na cabine, eles se sentavam, deixa eu ver o tempo, tem 15 minutos, dá para falar. Eles eram presos, eu vou até te mostrar, posso vir até aqui? Bem, vem me ajudar. Você pega ali dentro, pega ali para mim aquelas correias. Não só isso, esses cintos, essas coisinhas. Então, fala do microfone também. Eles tinham, eu até guardei, estou fazendo, eles prendiam aqui os médiuns na cadeira, passava pela cadeira e prendiam os braços, tem outro mais fininho ali que prendia no braço da cadeira, as mãos, e eles ficavam sentados bem firmes, né? Esses menorzinhos, que era para cá, para os pulsos, né? E ficava cada médium de um lado. Ali naquela mesa ficava o aparelho de som com todas as fitas, com as músicas que eram dedicadas aos espíritos. E aí fechava-se essa grade, você pode ver, tem ali até um cadeadinho ali, era fechado com cadeado e era colocado um lacre de cera. Eles botavam lá um negocinho de cera, derretiam e chamavam alguém, por exemplo, o Érico veio pela primeira vez. Érico, faz uma marquinha aqui na cera para você saber que não foi violado. E aí eles lacravam com cera, com uma marca de alguém que veio pela primeira vez. Aí fechava a cortina. Quando a gente passava daquela porta, eles avisavam, depois que a gente trancar a porta, não pode sair até terminar o trabalho. Era uma decisão muito difícil para quem era medrosa, feito eu. Mas ok. E aí, fechava aquela porta, apagava a luz. Isso daqui, você ficava de olho aberto e se sentia cego. Porque não tem janela, não tinha luz nenhuma aqui dentro. Era tipo escuridão total. Total. Você ficava de olho aberto, mas você não via nada. Tudo preto, assim. Tudo muito escuro. E aí você escutava os barulhinhos lá, e aí o espírito, ele aparecia aqui, por exemplo, onde eu tô. Aqui, tá vendo essa luz? Era uma luz infravermelha. Por que isso? Por que essa escuridão e por que o blackout? Porque quando o médium está doando ectoplasma, e esse ectoplasma é uma matéria vital, é energia vital, ele sai por todos os poros, todos os orifícios, ouvido, nariz, boca, né? Sai o ectoplasma e aí o espírito usa esse ectoplasma para ele se formar e você conseguir ver, certo? E aí, se entra luz nesse momento em que está se doando o ectoplasma, pode causar um problema muito grave físico no médium, porque não é uma mediunidade que depende só da sua capacidade mediúnica espiritual, não. Depende também de uma capacidade física, porque você tem que doar uma energia vital, material. Não depende só da parte espiritual, não. Depende da sua condição física.
E aí, se acende uma luz, pode afetar terrivelmente, pode levar o médium a óbito, inclusive. Então, por isso que tinha todo esse cuidado. E outra coisa que acontecia aqui, curiosa, eu não sei se vocês observaram, mas na escada tá assim, mulheres e homens, né? Os homens subiam pela escada de cá e as mulheres por aqui. E quando a gente entrava aqui, ficavam os homens sentados do lado de cá e as mulheres do lado de cá. Porque eles diziam que a energia da mulher e do homem é diferente, para ter um equilíbrio no ambiente. Então, para vocês verem quantos detalhes eram cuidados para ter esse trabalho. E aí, o espírito se materializava, ele vinha aqui, você está vendo o quê? Nada, né? Porque você está com o olho aberto, mas está tudo escuro. Então, ele vinha embaixo dessa luz, que era uma luz infravermelha, tinha aquele cordãozinho com aquela perinha que você apertava assim para acender a luz. Quem é mais novinho não sabe o que é, mas quem é da minha época sabe que apertar assim, ó. Todo mundo sabe o que é isso? Ah, então tá bom. E aí o próprio espírito apertava ali a perinha, e aí ele era iluminado com uma luz, e aí você conseguia vê-lo. E você via como você está me vendo, assim, meio vermelhinha por causa da luz, né? Mas era perfeito, assim, você via perfeitamente. E ele se movimentava aqui dentro, e obviamente nesse momento você não conseguia ver, porque ele não está embaixo da luz, e nem a luz está acesa. Mas você, por exemplo, você está lá atrás, de repente tem uma flor, e a gente deixava um vaso de flor, aquela flor que a gente deixa ali embaixo, a gente deixava ali dentro da cabine. E aí muita gente sentiu um negócio, alguém colocou uma flor no seu colo. Em geral, o espírito, ele entregava a flor para algumas pessoas, e ele também se comunicava, isso o meu sogro que fez, uns megafones, e ele pintou com tinta fluorescente. Então, o espírito, você via esse negócio andando aqui pela sala, porque tinha essa luzinha aqui, ó. Que é, amor? Ah, tem um outro detalhe, aqui na frente, né? Ficavam as pessoas, e vou dizer, naquela época, como era na época, antigamente a gente ia até para a escola de gravata, né? Aqui todo mundo vinha vestido social, e ficava aqui uma corrente de da diretoria sentada aqui na frente, e eles passavam uma cordinha na casinha do paletó, do botão, de um para o outro, e faziam uma corrente. Eles fechavam aqui com essa cordinha. Então, se fosse alguém querendo se passar por espírito, ia tropeçar, ia cair, ia puxar a corda, todo mundo ia, né? Porque o espírito transitava aqui flutuando, não era andando, batendo, você não escutava passos. Ele flutuava, e no momento ele estava aqui do meu lado, ali a pouquinho o megafone estava lá, na ponta, numa rapidez surreal. E aí você via esse negócio passeando pela sala. E ele falava aqui, irmãos, quando era voz direta, né, amor? Voz direta, o que é isso? Ele não materializava o espírito inteiro. Ele materializava a mão para segurar o megafone e toda a parte de comunicação, traqueia, boca, né? E aí ele conseguia falar, mas era materializado só essa parte aqui, para ele poder se comunicar. É isso? Esqueci alguma coisa? Não. E aí aqui aconteceram coisas muito incríveis, né? De pessoas que sentavam aqui e falavam: ah, esse cara tá fantasiado, essa barba é falsa. Porque tinha o Abu de Malek, que tem uma foto lá embaixo, que ele vinha com um turbante, um rubi deste tamanho no turbante, barba e tal. E aí teve alguém que veio pela primeira vez e ficou olhando e falou: isso daí tá com cara de fantasia. O cara pensando, essa barba falsa aí, não sei não, tá esquisito. Aí o Abud chegou perto, pegou a mão da pessoa, pôs na barba dele e falou: puxa, puxa.
Eles faziam essas coisas. Tá duvidando? Então, eles provavam, né? Teve também várias. Quem conheceu o Padre Quevedo? Como é que ele falava? Isso não existe. Bom, enfim, tudo é charlatanismo. E ele esteve aqui para descobrir onde estava a fraude, né? Ele entrou quietinho e saiu caladinho, porque ele não conseguiu provar e ver nada, porque não tinha nada errado, né? Tanto que tem um vídeo no nosso canal que foi publicado no Instituto do Padre Quevedo, que mostra um trechinho da visita dele aqui, que mostra o meu sogro indo sentar na grade e tal. Mas não podia mesmo filmar por causa da luz, e filmar no escuro naquela época era difícil. E teve uma ocasião que veio uma revista argentina e alemã, né? Foram duas revistas que queriam fazer uma reportagem, e aí foi feita uma sessão só para os repórteres. Então a cabine ficou aberta, não fecharam. Eles trouxeram um pijama para o meu sogro e para o meu tio vestir para fazer a sessão. Tinha que ser a roupa que eles trouxeram. Eles vestiram o pijama. Aí os próprios jornalistas puseram eles sentados lá, prenderam, bonitinho. E depois que eles sentaram, eles vieram com talco e espalharam talco em tudo aqui. Porque aí se você pisa, não tem como disfarçar, né? Se alguém pisou... E aí começou a sessão, foi avisado, não pode tirar foto, não pode flash, não pode nada dessas coisas. E aí eles fizeram tal, e aí eles fotografaram, né, amor? Foi aqui que fizeram com flash? Não teve flash. Não, mas teve uma luz. Não, mas teve uma ocasião, um evento que alguém usou flash, sei lá, e o meu sogro quase morreu. Ele vomitou sangue, ele passou mal por conta da luz. E aí, enfim, fizeram uma reportagem grande, mas não foi publicada aqui no Brasil. Foi publicada na Argentina, na Alemanha. E o que mais de curioso sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum? A grade. A grade está aqui, ó. Parece cadeia, né, gente? O motivo é proteção dos médiuns e de quem está aqui também. Porque, como está tudo escuro, apesar da cordinha, alguém pode passar, ir lá e tocar no médium e entrar na cabine e pode prejudicar o médium. E a outra questão é você fazer o lacre de cera para ver que não tem ninguém entrando, saindo, não tem como alguém se fantasiar e aparecer aqui vestido de Rei Salomão e não sei, entendeu? Então a ideia da grade é mesmo proteção para os médiuns. Embora, por exemplo, o meu cunhado, ele estava sentado aqui, foi o Abud, bem, que levou ele lá dentro? A grade fechada com lacre, o Abud pegou ele e falou, vem comigo. Ele atravessou a grade. Ele disse, só sentiu a cortina passando no rosto dele. Mas eu acho que eles desmaterializaram a grade para o meu cunhado passar. E aí meu cunhado foi parar lá dentro, com lacre e tudo na grade. E teve também um batizado. Eu não estava, porque eu não conhecia o meu sogro, mas eu cheguei a assistir um batizado. E eles deixavam o cestinho com o bebê aqui, aí vinha um monge, eu não me lembro qual que era, ermitão, qual que era o espírito que vinha? Era um monge, não era? Meio franciscano, vinha. E ele fazia o batizado da criança. E aí terminou a sessão, pensa, tudo escuro. O meu sogro começou a gritar, gente, vem logo, abre aqui, tem uma coisa no meu colo. O cestinho com o bebê estava no colo dele, lá dentro. E com lacre e tudo na grade. Então, assim, aconteciam coisas muito incríveis. E mais uma outra coisa que aconteceu aqui foi a minha madrinha de casamento, 1968 mais ou menos, ela estava com glaucoma. Naquela época não tinha nada para tratamento, era
perder a visão, não tinha o que fazer. Não estava avançado como está hoje, não tinha laser, não tinha nada. E aí ela estava realmente muito ruim e já meio que perdendo total a visão. Aí veio um dos espíritos materializados, pediu para ela sentar, acho que ali ou ali, numa dessas cadeiras aqui de canto, e pôs a mão na frente dos olhos dela e saiu um facho de luz verde. E ele ficou aplicando aquilo e ele falou: muito em breve os homens vão descobrir essa técnica para a cirurgia dos olhos, que era o raio laser. Aí ele fez a aplicação, ela faleceu de outras coisas, de câncer, muitos anos depois, sem precisar nem de usar óculos para perto. Então, gente, eu penso que a materialização poderia até continuar, se a gente tivesse médiums, para esse fim, para a cura, porque você pode reconstruir um órgão. Você consegue fazer coisas incríveis com isso. Mas é uma mediunidade muito, muito rara hoje, muito, muito incomum de encontrar. Mas seria muito legal. Mas aí você fica olhando, essa situação, você fica pensando como os espíritos falam que tudo aquilo é uma ilusão. A matéria é uma ilusão. Eles passam para lá, para cá, não tem nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo. Não é incrível, né? Aliás, a gente desconhece muitas capacidades que talvez a gente tivesse, né? A gente tem, né? Que a gente tem, a gente não sabe usar. A gente usa o quê? Quanto do nosso cérebro? 5%? Uma máquina tão perfeita feito essa, né? Um computador tão avançado. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Tô no tempo. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, alguma curiosidade? Naquela época o seu Nerley lia o último livro? Daquela época, não, tem mais poucos. Quem é o último daquela época que ainda está vivo? O Adilson, que é um conselheiro nosso que está com 84 anos. Que é daquela época. O Adilson, a esposa dele, também frequentava aqui, mas o resto todos já se foram para o andar de cima, mas continuam aqui, com certeza. Vou fazer 30 anos. Ok. Você vai fazer 30. Mas é isso, gente. Para quem tinha curiosidade, acho que deu para, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. E, enfim, estou aqui toda semana, né? Essa que está mostrando na foto é o templo? Então, esse branquinho é o seguinte. Quando... Eu ia pegar aqui a ponteirinha. Aqui, ó. Acontecia tudo na garagem da casa do Nerley. E começou a vir muita gente. Não cabia, porque a garagem era bem pequena, né, amor? Eu conheci a garagem. Era bem pequenininha. E começou a vir muita gente. Aí o pessoal falou, não, a gente precisa ter um espaço maior. E aí, onde está a maternidade, eles construíram esse templo, né? Que era o nosso templinho, que eles chamam, né? Templo do Cristianismo Espírita. Aqui, ó, Templo do Cristianismo Espírita. E aí esses trabalhos, aquela cabine que eu mostrei não era da garagem, já era aqui nesse templo. E aí, quando veio a missão da maternidade, onde a gente vai construir isso? Aí eles já tinham conseguido aquele terreno ali. Aí um outro frequentador aqui tinha este terreno aqui e ele falou, não, eu vou doar. Aí eles construíram o templo aqui e demoliram lá para construir a maternidade. Mas o templo primeiro foi ali, onde está a maternidade. Entendeu? É isso. E esse templo foi construído também sob orientação dos espíritos. Essa arquitetura, tudo isso, foi orientado pelos espíritos. O projeto. É isso, gente.
Então, o que eu tenho a dizer para concluir é que a gente pode conseguir coisas que a gente nem imagina. A gente pode realizar coisas que a gente acha impossível, que foi o que aconteceu com o hospital. Quando falaram, não, vocês vão construir um hospital, eles nem dormiram à noite. Como assim? Tipo, esses espíritos estão, né? Esses mentores estão achando que... Como que a gente vai fazer para construir um hospital? É um prédio. E eles... É o que eu falo, a gente consegue tudo o que você quiser se você colocar isso como um propósito, como uma missão. Nenhum obstáculo vai te impedir de avançar. Então, assim, quando você tem, é como dizia, eu já até fiz uma palestra sobre isso, o sentido da vida, né? A busca de sentido. Se você tem um sentido na sua vida, nada te para, né? Se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Né? O que surgir pela frente você espera, porque você sabe aonde você quer chegar. Quando você não tem, você não vai a lugar nenhum, você fica estagnado. Você não consegue nem pegar um táxi se você não souber o destino, né? Você não tem como chamar um Uber. Aí você vai entrar no táxi e falar, me leva. Leva aonde? Não sei, onde você quiser. Vai ficar parado, porque ele não vai te levar para lugar nenhum. E a vida é assim. Se você não tiver um propósito, não faz sentido. Você vai ficar parada. Então, gente, vamos movimentar, né? Não vamos parar, não vamos deixar nenhum obstáculo impedir que a gente realize o que qualquer coisa que a gente se propor a fazer. Combinado? E como a Luísa disse, férias, mas a nossa conexão tem que ser mantida, né? É isso. Boa noite, boas festas e até o ano que vem. Se Deus quiser, Ele há de querer, como dizia meu amigo Clodovil. Ele sempre falava isso.